Diante dessa situação de Jair Bolsonaro, milhares de pessoas foram para as ruas neste fim de semana, principalmente aqui na Avenida Paulista. E há pouco nós discutimos as manifestações feitas por Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Silas Malafaia também estava ali e também, de certa forma, se tornou um alvo do Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas. Mas eu quero trazer também um pouco das imagens que rodaram o Brasil e o mundo ao longo dessas manifestações e que dividiram bastante as opiniões, seja dentro da própria oposição, daqueles que apoiam Jair Bolsonaro, seja na situação que utilizou esse cenário todo como uma imagem para ampliar a crítica sobre parte dos bolsonaristas que defende a atuação de Donald Trump em relação ao Brasil, que foi essa imagem aí, ó, de uma enorme bandeira dos Estados Unidos que foi esticada por parte dos manifestantes que ocuparam a Avenida Paulista no dia da independência do Brasil. E aí eu quero perguntar para vocês qual a opinião de vocês sobre essa imagem, porque alguns aliados de Jair Bolsonaro disseram que nada disso foi combinado e até mostraram bastante preocupação pelo fato de se estender uma bandeira dos Estados Unidos, com medo de que esse movimento poderia indicar, de certa forma, uma subserviência desse grupo aos Estados Unidos, o que poderia aumentar a crítica e garantir, inclusive, também um aumento de popularidade ao presidente Lula nesse momento, que tem utilizado muito desse discurso para falar da soberania do país. Inclusive, a soberania foi o tema do desfile cívico lá em Brasília. E eu quero saber de você, Gani, o movimento seria legítimo ao estender uma bandeira dos Estados Unidos desse tamanho ou está se ultrapassando um limite em relação à maneira como se relaciona politicamente e ideologicamente com Donald Trump nesse momento? Então vamos lá, Evandro. É legítimo porque você é livre, você pode levantar essa bandeira, é o direito da população. Agora, eu acredito que seja um erro político. Justamente quando o outro lado, quando a esquerda, o PT, utiliza o discurso de ataque à soberania e, num primeiro momento, teve um efeito, pelo menos a gente viu isso nas pesquisas eleitorais, mesmo que marginal este efeito, aí você dá de bandeja, mais um presente para eles explorarem justamente esse discurso, colocando essa bandeira dos Estados Unidos. Eu acredito que seja desnecessário, porque a pauta da manifestação já era muito clara, quer dizer, contra as injustiças cometidas pelo Poder Judiciário, os abusos, defendendo liberdade de expressão, defendendo o Bolsonaro. Tudo isso está muito claro e isso pode ser defendido com a nossa bandeira, com a bandeira brasileira. Não precisa colocar em destaque a bandeira norte-americana quando na imagem prevalece a bandeira norte-americana e não a bandeira brasileira. Somos brasileiros antes de tudo. Eu não quero um país americano, mas eu quero um país brasileiro com valores da sociedade norte-americana. E politicamente, essa imagem ela foi bastante explorada pelos governistas que, nas publicações nas redes sociais, fizeram uma divisão de tela. Então, o que os brasileiros querem e são, e as manifestações da esquerda e do desfile cívico que tinham a bandeira do Brasil. E aí eles utilizaram os patriotas, entre aspas, buscam, que na visão da situação seria o quê? Vassalagem para os Estados Unidos. Bruno Musa, é vassalagem? Pois é, o duro é que hoje qualquer recorte forma opinião, né? E as pessoas simplesmente não querem mais ir a fundo num tema para conhecer. Vamos lá. E isso serve para os dois lados. Essa crítica serve para os dois lados. Para todos os lados. Esquece. Vamos deixar de lado aqui a polarização política. Serve para tudo. As pessoas hoje estão ficando superficiais e não se aprofundam. Afinal de contas, você recebe o dia inteiro notícias que parece que você consegue entender de um determinado assunto. Bom, alguns pontos aqui importantes, tá? Eu sou super fã da cultura lá de trás dos Estados Unidos, a formação do país, a liberdade, o respeito às regras, o patriotismo que eles têm. Eu já morei nos Estados Unidos, eu acho o país realmente fantástico. Para mim se perdeu ao longo dos últimos tempos um pouco dessa cultura, mas eu concordo muito com o que o Alan está falando aqui. Por mais que eu tenha
esse apreço pela cultura americana lá de trás, especificamente, eu acho que não teria necessidade dessa bandeira hoje. É, de fato, um erro político. De fato, esses recortes ou essas imagens maiores colocam isso em evidência. Mas também é importante que nós coloquemos aqui que quando você está numa manifestação dessa, e eu fui em praticamente todas elas, você está lá no meio de todo mundo, imaginemos que de repente comece a passar uma bandeira por cima de você em que 50 pessoas trouxeram essa bandeira. Essa bandeira é estendida e você passa a não conseguir controlar o que está lá embaixo. Então, às vezes, um movimento orquestrado por 50, 100 pessoas não representa o que... Não sei quantas pessoas tiveram ontem ao todo lá, as pesquisas são, de repente, da USP, tinha 10 mil pessoas. Não, mas falaram em mais de 40 mil pessoas. Tinha muito mais, novamente, mas de qualquer maneira. Mais uma vez, sempre há divergência nesses números. É por isso que nós não falamos o número exato, porque isso também divide opiniões. Mas o ponto não é nem falar do número, o ponto é falar que, às vezes, uma pequena minoria que traz uma mensagem, uma bandeira, um símbolo, ela acaba sendo estendida e representa como se fosse uma coletividade. E, de fato, não necessariamente. E aí é o que eu acho. Eu acho que tinha muito mais sentido colocar uma bandeira desse tamanho do Brasil do que abrir discurso para cortes ou para mensagens como essa. Né? Como é que você avalia, Piperno? Bom, primeiro eu quero cumprimentar pela análise o pastor Silas Malafaia, o novo guru da extrema-direita, inclusive do bolsonarismo. Aliás, os diálogos de WhatsApp lá com o presidente Bolsonaro e o beijamão do governador Tarcísio deixam isso bem claro. Porque ele, embora eu discorde de parte da análise dele, ele foi um ferrenho crítico dessa bandeira, exatamente por achar que foi um erro político, embora irresponsavelmente, a gente também não pode dar um 10, né? E diz que isso pode ter sido obra de infiltrados de esquerda. Olha que ponto chegamos nessa coisa fantasiosa. Mas essa bandeirona aí não foi a única. Foram dezenas, centenas de gente com bandeiras menores dos Estados Unidos, camisetas e tal. Rostos pintados e tal. Imagens no chão, exatamente, um monte. O que mostra também o seguinte, de fato, como o bolsonarismo prega, nossa bandeira jamais será vermelha, mas pode ser que seja vermelha, azul e branco. Isso é um aspecto. Segundo, como é que você vai levar, como é que você vai saudar uma bandeira de um país que está punindo, por exemplo, o empresário brasileiro, o industrial brasileiro, gerando falências, desemprego? É isso que eles querem. Inclusive um grupo que apoiou bastante o ex-presidente Bolsonaro nas últimas eleições. Grupo, né, principalmente das regiões mais fiéis ao presidente Bolsonaro. Então, eu lamento dizer a boa parte aí do bolsonarismo, mas o pastor Silas Malafaia, por incrível que pareça, ele acerta em parte do diagnóstico dele. José Maria Trindade, além do pastor Silas Malafaia, outros aliados de Jair Bolsonaro também criticaram, de certa forma, a presença da bandeira dos Estados Unidos ali na manifestação e entoada por parte dos manifestantes, mas dizem que, assim como defendem liberdade de opinião, também não poderiam impedir que essa bandeira estivesse ali ou que exigissem a retirada dessa bandeira porque a emenda poderia ficar pior que o soneto, até tentando afastar isso de uma possível organização. Olha, isso não foi organizado por nós, não fomos nós que pedimos para se estender a bandeira dos Estados Unidos ali. Os manifestantes levaram, tomaram essa atitude, como a gente respeita a liberdade de opinião, que eles possam agir da maneira como bem entendem. Mas e vocês, Eu quero saber que avaliação você faz e se isso traz algum tipo de, digamos assim, jaca política que agora esse grupo precise administrar. Símbolos dos Estados Unidos em manifestações assim acabam provocando um novo debate e esquecendo o principal. Qual é o principal? É que, mais uma vez, a direita mostra que tem um poder de mobilização muito forte, sabe colocar o povo nas ruas e muita gente. E, da mesma forma, a esquerda convocou o movimento, o Grito dos Excluídos, e foi minguado em todo o país. Então, esse ponto que eu acho o principal está escrito, descrito e fotografado. A direita tem um poder de mobilização muito forte e as ruas não apoiam a esquerda. Tá certo. Aí vem o segundo lado, que é exatamente o debate no pós. E aí, os representantes do PT e dos partidos aliados do presidente Lula estão usando, e é natural, estas imagens. Lembrando que não é só essa bandeira gigante lá em São Paulo, aí em São Paulo, na Avenida Paulista,
mas também no Rio de Janeiro e em todos os estados onde havia manifestação, tinha lá alguém fazendo homenagens aos Estados Unidos. Inclusive, em Recife, aqueles bonecões gigantes tradicionais dos carnavais de Recife, é lá do Donald Trump, um bonecão Donald Trump lá no meio do desfile, né? Então, é assim, não há como controlar 100% uma multidão e uma ala tão grande assim de manifestantes. E devo dizer que existe uma ala e uma estratégia montada por Eduardo Bolsonaro que entende que tem que ser assim e que insuflar os Estados Unidos contra o Brasil é bom e que isso pode e seria a única possibilidade de liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esta é a aposta. Isso não é por acaso. Tem um grupo forte que defende que eu até presto atenção. Eu não defendo, mas presto atenção nesta estratégia. E dá até arrepios, porque se der certo essa estratégia, significa o Donald Trump controlar o Brasil de alguma forma, ou ocupar militarmente, ou ocupar psicologicamente, ou sei lá, né? Que é uma defesa muito, mas muito radical. Mas, de qualquer maneira, manifestação pública é assim mesmo, né? Ninguém controla uma multidão desta aí 100%. E o Silas Malafaia, eu sigo ele há muito tempo, muitos anos, como religioso, as suas pregações, né? E agora acho que ele também é um desses que queimou os navios. Não dá para admitir, ele é político, ele está fazendo política e isto é positivo. E torço para que mais pessoas de bem venham para a política. É assim que se faz uma política melhor.